E é exatamente pensando em dar mais oportunidade a jovens como o Pedro Alexandrino que você acabaram de ver na reportagem que o governo federal lançou na semana passada o programa Verde e Amarelo, com o objetivo de gerar ao longo de 3 anos cerca de 4,5 milhões de empregos. O público-alvo da iniciativa são jovens que buscam a inserção no mercado de trabalho ou o primeiro emprego, além de trabalhadores desempregados que estejam cadastrados no banco de dados do Sistema Nacional de Emprego e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E para explicar melhor como vai funcionar esse programa e todas as suas particularidades, nós teremos a ajuda do advogado trabalhista, o Dr. Rafael Marques. E você também vai poder participar, fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5088. Fique à vontade, esse espaço é todo de vocês. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Na verdade, porque nós estamos vendo aí, é uma ideia excelente, né, para gerar aí esses 4,5 milhões de empregos. Como é que o governo federal pretende, na verdade, motivar, né, incentivar as empresas a contratar esses jovens? Boa noite, Omar. Boa noite a todos. É uma satisfação receber o convite. Obrigado. Novamente. O governo federal nada mais é a tentativa dele de flexibilizar as relações de trabalho, né, e poder reinserir o jovem no mercado de trabalho a partir de 18 a 29 anos. Sim. E assim, qual vai ser a modalidade de trabalho, qual vai ser o salário médio, então, desse programa, né? Às vezes se acha que vai contratar com salário muito baixo, então como é que vai funcionar, doutor Rafael? Pronto, veja bem, esse contrato de trabalho ele é um contrato de modalidade por prazo determinado. Né? Determinado. Determinado, sim. Certo? O prazo máximo dele é de 24 meses. Né? A contratação desse trabalhador deve ser de maneira formal, ele pode ser contratado pelo período máximo de 24 meses. Esse tipo de contrato de trabalho ainda não está vigente, tá? As empresas não podem adotar isso já. A partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, é quando as empresas podem adotar essa modalidade de contrato de trabalho. Por exemplo, como é que funciona para as empresas? Vai custar menos para as empresas? Haverá uma desoneração aí na folha? Como é que vai funcionar, por exemplo, para as empresas? Perfeitamente. A intenção do governo é justamente diminuir o custo do trabalho, da mão de obra no Brasil, né? E o principal ponto de toque aí é justamente a questão tributária, a carga tributária incidente sobre a mão de obra no Brasil. A gente tem uma contribuição patronal previdenciária que incide na base de 20% sobre a folha de salários, sem contar com as contribuições do Sistema S e do salário educação. Então, a tentativa do governo é, por um prazo determinado, diminuir, desonerar para que haja uma maior amplitude de geração de empregos no Brasil. É sabido que não se pode pagar menos que um salário mínimo a nenhum trabalhador, né? Mesmo nesses programas aí diferenciados. E o teto, no caso do jovem contratado, é quanto? R$ 1.900 nesse programa, é isso mesmo? Não, na realidade, o mínimo, né? O empregador ele deve pagar o salário mínimo, sim, ou da categoria para esse trabalhador, e o teto é um salário mínimo e meio, que beira aí atualmente os 1.400 e alguma coisa. As empresas, por exemplo, não poderia, por exemplo, demitir um funcionário que custa mais, né, para contratar nesse novo sistema? Não haveria esse risco? Até pode, Omar, só que as empresas têm que ficar atentas num detalhe, né? Se ela fizer isso, um trabalhador que ela já tem um contrato de trabalho com ele estabelecido por prazo indeterminado, ela tem que aguardar um prazo de 180 dias para poder recontratá-lo nessa modalidade. A pergunta é a seguinte, né? Se vai chegar um funcionário nessa modalidade, né, menos onerosa para o empregador, e isso não geraria, por exemplo, uma instabilidade naquele trabalhador que está ali com um contrato por tempo indeterminado, independente desse tempo aí, né? Eu não vejo que geraria essa instabilidade. Por quê? As empresas elas têm que limitar. Eu não posso contratar de forma desarrazoada nessa modalidade de contrato de trabalho. Existe uma limitação de 20% do quadro de funcionários dessa empresa. Então, ele vai ter essa limitação e isso é temporário. Por isso, esse prazo de 24 meses, né? Então, retornando, o Brasil tomando as rédeas da economia, volta a deixar de existir essa modalidade de contrato de trabalho. Por exemplo, um trabalho, um contrato desse modelo aí, né, de tempo determinado, pode, por exemplo, se transformar num prazo indeterminado, né, como acontece no final do ano. Perfeitamente. Ele pode tanto ser transformado por prazo indeterminado se o empregador
deixar transcorrer o prazo máximo de 24 meses, e aí automaticamente ele se torna por prazo indeterminado, como também ele pode contratar esse funcionário na modalidade por prazo indeterminado. Não tem nenhuma vedação. Para o empregador, há uma vantagem muito grande. Ele vai deixar de recolher 8% do FGTS para recolher 2%. Né? Para um empregado, num contrato por prazo determinado, na regra geral, não existe multa rescisória. Nesse contrato existe na base de 20%. Então, o empregado ele tem um ganho aí. Os direitos trabalhistas nessa modalidade são os mesmos do trabalhador por prazo indeterminado ou alguma diferença, alguma perda? Perfeitamente. Os direitos são os mesmos. A única alteração... Férias, 13º, hora extra, se fizer... terço constitucional de férias, adicional de insalubridade. Só um detalhe no caso de adicional de periculosidade, por exemplo, né? Se a empresa contratar um seguro e contratar um funcionário nessa modalidade, ele pode reduzir até 5% do adicional de periculosidade. Esse novo sistema, por exemplo, né, muda algum sistema de gorjetas? Sim, também tem uma alteração bastante importante no sistema de gorjeta. Agora, as empresas têm necessariamente que incluir isso na nota fiscal. Porque tem empresas que elas não fazem isso. Elas, cobra por fora, a gente não coloca na nota. Por quê? Porque quando ela recolhe a gorjeta, acaba que incide tributos ali para o empregador, como se fosse uma receita dele, e não é. Né? A receita ela é destinada ao empregado. Outra alteração importante é que a empresa ela pode reter, ficar, é até uma medida um pouco estranha, né? Mas ela pode ficar com de 20% a 33% do valor dessa gorjeta, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo. Para quê? Para custear encargos trabalhistas, previdenciários. Doutor Rafael, o Jorge dos Bancários quer saber o quanto vai ficar mais em conta para a empresa contratar nessa modalidade. Pronto, eu estimo que uma média de 30%. O governo chegou a falar que iria beirar os 40%, mas uma conta aí de padeiro, eu acredito que mais ou menos uns 30%. Sônia de Esperança quer saber o seguinte, se essa modalidade vai atingir os jovens, por exemplo, entre 18 e 29 anos. Isso, essa medida é justamente... Só para eles ou pode ficar um pouquinho... Não, essa medida é justamente para quem está nessa faixa etária, de 18 a 29 anos. Acho que o governo até pecou um pouco, porque ele deveria ter estabelecido para o pessoal que está numa idade mais avançada. Que idade? Após os 55 anos, porque há também uma vazão muito grande dessa camada da população ao acesso ao emprego. Sim, entendi. Assim, quando é que vai começar efetivamente a funcionar esse sistema? Quando é que as empresas poderão começar a contratar nessa nova modalidade? Bem, a partir de 1º de janeiro, João. A partir de 1º de janeiro, toda empresa, caso entenda necessário, caso tenha necessidade, ela vai poder contratar nessa modalidade. Mas ela tem um limite até dia 31 de dezembro de 2022. Sim. E há um detalhe, se ela contratar, por exemplo, em dezembro de 2022, embora tenha um prazo de 24 meses, esse prazo se estenderá por esse limite de 24 meses, ou seja, pode chegar a 2024, né? Desde que ela contrate dentro desse período que está previsto na lei. Ok, então vamos torcer, né, que realmente dê certo, afinal de contas aí esses milhões de desempregados, né, boa parte aí está nessa faixa etária, né, entre 18 e 29 anos, e aguardar realmente que esse plano dê certo, tudo leva a crer que vai dar, né, já que, por exemplo, né, desonerando então a carga da empresa, ela vai ficar muito mais motivada a contratar e diminuir aí realmente esse grave, né, essa grave chaga que é o desemprego aqui no nosso país. Sem dúvida, a alta carga sobre a mão de obra é um vilipêndio à própria geração de emprego. Então, é um completo absurdo. Isso foi uma medida muito bacana do governo. Sim. Acredito que tem como retomar. Lógico que a questão da geração de emprego não é só o fator dos direitos trabalhistas. Existe uma gama de coisas, reforma administrativa do Estado, reforma tributária, mas essa é uma medida importante e acredito que ela vai fazer o Brasil retomar as rédeas no que tange a geração de emprego. Ok, então, Rafael, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa, bastante esclarecedor, e realmente estamos aí na torcida que os empregos venham, né, e que nós saímos dessa crise, principalmente para o trabalhador, para o pai de família. Eu que agradeço, é um prazer.